A Bíblia, no livro dos Salmos, no Salmo 19, versos 7 e 8, assim nos diz: A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. A Bíblia não é apenas um livro. A Bíblia é uma obra literária que reúne vários livros escritos em diferentes épocas por diferentes autores. A Bíblia é o livro mais vendido de todos os tempos, o livro mais traduzido para diferentes idiomas. A Bíblia é o registro histórico mais bem preservado de todos os tempos. É um livro completamente preciso e sem erros, porque a Bíblia não é apenas um livro ou uma obra literária, mas a Bíblia é a autorrevelação de Deus, o Criador. A Bíblia é um livro através do qual nós podemos conhecer Deus. E mais, a Bíblia é o livro que tem influenciado indivíduos e sociedades em todo o mundo através dos tempos. Por estas e outras razões, a leitura e o conhecimento da Bíblia é algo indispensável para compreendermos quem somos, qual o propósito da nossa existência e qual o destino da nossa vida. A Bíblia é um livro incomparável e o nosso objetivo, no início desta série, é a de estudarmos e conhecermos mais sobre a Bíblia e sobre a singularidade deste livro, comparada a outras obras literárias. Assim, nós iniciamos uma série de estudos a partir daqui, exatamente sobre a Bíblia e sobre a singularidade da Bíblia. E o primeiro ponto a respeito do qual nós queremos falar acerca da Bíblia é que a Bíblia ela é única em sua criação. A Bíblia é um livro, é uma obra, como dissemos, uma obra literária, que possui diversos autores. É uma Bíblia que foi escrita por diversas pessoas. Mas o primeiro autor da Bíblia é Deus, acima de tudo. E os outros escritores, autores desses livros da Bíblia são seres humanos. Portanto, a Bíblia, e o primeiro ponto a respeito da singularidade da Bíblia e do fato de que ela é única na sua criação, é exatamente este. A Bíblia é um livro que possui dois autores. Um autor que é o próprio Deus e um segundo autor que é o ser humano, que são homens que redigiram aquilo que Deus quis que fosse revelado. De fato, o próprio Deus começou a redação da Bíblia. Foi Deus quem escreveu os 10 mandamentos com a sua própria mão. Quando nós lemos o livro de Êxodo, capítulo 31, verso 18, a palavra de Deus nos diz: Quando o Senhor acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu a ele as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Não somente Deus escreveu os 10 mandamentos, mas a própria Bíblia ensina que cada palavra da Escritura é inspirada por Deus. É isso que nós lemos na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 3, verso 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E a expressão aqui, inspirada por Deus, também pode ser traduzida por soprada por Deus. Como é possível que a Escritura tenha 2 autores, Deus e os homens? Uma resposta
a essa pergunta nós encontramos na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, versos 20 e 21. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. O que significa a expressão movidos pelo Espírito Santo? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 27, verso 15, o escritor Lucas utilizou essa mesma expressão para descrever um navio arrastado por uma tempestade. Assim diz o texto sagrado no livro de Atos. O navio foi arrastado com violência e, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Do mesmo modo que os marinheiros se renderam ao poder da tempestade e se deixaram levar, ou se deixaram serem movidos pelo vento, os autores da Bíblia foram movidos pelo Espírito Santo na ação de descreverem a Escritura. O Santo Espírito os dirigiu tanto na redação do conteúdo quanto na correção ou preservação de qualquer erro. Os escritores estavam presentes e ativos na escrita, pensando e redigindo. Porém, em todo o processo de escrita, eles eram movidos pelo Espírito de Deus. Mas vejamos agora alguns registros nos quais nós vemos efetivamente que a Bíblia foi escrita por homens. A palavra de Deus, no livro de Deuteronômio, capítulo 31, versos 24 a 27. Assim diz a palavra de Deus. Tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras desta lei num livro, deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo: tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor, vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Porque conheço a tua rebeldia e a tua dura cerviz. Pois, se vivendo eu ainda hoje convosco sois rebeldes contra o Senhor, quanto mais depois da minha morte. Moisés escreveu a palavra de Deus em livros, em pergaminhos. E então, esses livros, esses pergaminhos foram colocados ao lado da Arca da Aliança. Depois, Josué continuou a escrever, compartilhando os eventos da conquista de Canaã por parte de Israel. Josué, capítulo 24, verso 26. Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus. Tomou uma grande pedra e erigiu ali, debaixo do carvalho que estava em lugar santo do Senhor. Similarmente, o profeta Jeremias recebeu um chamado de Deus e ele então escreveu, Jeremias 30, verso 2. Assim fala o Senhor, Deus de Israel, escreve num livro todas as palavras que eu disse. Através de todo o Antigo Testamento, Deus comissionou pessoas a escreverem a Escritura e a
escreverem tudo aquilo que Deus queria que fosse escrito e a preservarem estas escrituras para as futuras gerações. Do mesmo modo, o Novo Testamento foi escrito por pessoas que foram guiadas pelo Espírito Santo. No Evangelho de João, capítulo 14, verso 26. Evangelho de João 14, 26. A palavra do Senhor diz assim: Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Jesus disse aos seus discípulos: o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho dito. Mais tarde, ou mais adiante, no capítulo 16, versos 12 e 13, nós lemos assim: Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Deus enviou o Espírito Santo para inspirar os discípulos e, sendo, portanto, relembrados de tudo aquilo que Cristo ensinou, de todas as palavras de Cristo, o Espírito Santo não apenas trouxe as informações de Cristo para serem relembradas pelos discípulos, mas também deu a eles, aos discípulos, mais revelações. Na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 3, versos 5 e 6. Efésios 3, 5 e 6. Nós também encontramos aqui o testemunho do apóstolo Paulo sobre o recebimento de mais revelações da parte do Espírito. Assim diz a palavra de Deus: o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Gálatas também nós temos outra referência, livro ou carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versos 11 e 12. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Ou seja, foi assim que o Novo Testamento e o Antigo Testamento foram escritos. O Espírito Santo moveu indivíduos de forma específica a escrever a palavra de Deus. E Deus, portanto, revela-se a nós através da sua palavra registrada por homens por ele inspirados. De que modo o Espírito Santo inspirou estes homens a escreverem a Escritura? O Espírito Santo inspirou a escrita da Bíblia através de diferentes métodos. Quando nós lemos Hebreus, capítulo 1, verso 1, Hebreus, capítulo 1, verso 1, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Ou seja, Deus falou em outros tempos muitas vezes e de muitas
maneiras. E algumas dessas muitas maneiras incluem, às vezes, o fato de que algumas partes da Escritura foram registradas como um ditado. O autor escreveu exatamente o que Deus disse. Isso é especialmente verdadeiro no Antigo Testamento, conforme indicado pelos profetas, quando eles usam a frase "assim diz o Senhor". E então, a audiência sabia que o profeta estava falando verbalmente a palavra de Deus quando ele dizia "assim diz o Senhor Deus". Algumas partes da Escritura foram escritas pela inspiração do Espírito Santo, mas ainda assim preservando a personalidade dos escritores. Então nós percebemos na leitura de muitos textos da Bíblia que aquele tipo de escrita é próprio da personalidade daquele que estava escrevendo, de acordo com a sua educação, de acordo com o seu estilo, de acordo com as suas experiências. Muitas coisas escritas na palavra de Deus, na Bíblia, foram desta forma. Foram expressões das impressões dos homens, mas ainda assim inspirados por Deus e, portanto, sem erros. E algumas partes da Escritura foram escritas usando o método histórico, incluindo testemunhos pessoais, documentos, o relato de testemunhas. Por exemplo, na primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, verso 1, nós temos uma declaração nesse sentido de que o apóstolo João estava falando a respeito do seu testemunho. Primeira carta de João, capítulo 1, verso 1. O que era desde o princípio, o que temos ouvido e o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Lucas também indica que o seu registro da Escritura é um registro produzido a partir de testemunhos e de levantamentos históricos. Lucas, capítulo 1, versos de 1 a 4. Assim lemos na palavra do Senhor. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de uma acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. João, portanto, divide o que ele pessoalmente viu e experimentou, enquanto que Lucas, ele investigou e compartilhou o testemunho daqueles que viram, que presenciaram todos os acontecimentos. Algumas partes da Escritura foram escritas utilizando-se de outro método único, através de sonhos, visões, teofanias. Portanto, em primeiro lugar, a singularidade da Bíblia está relacionada com o modo como a Bíblia foi produzida, o modo como a Bíblia foi trabalhada. Portanto, a singularidade da Bíblia, ela tem a ver primeiramente com a sua formação. Ela foi escrita de maneira única. A criação da Bíblia parte primeiramente de Deus, o Deus Altíssimo, Criador do Universo, se revela. E ele escolhe revelar-se através da escrita. Ele escolhe e ele usa
a comunicação escrita para falar acerca de si e da sua vontade aos homens. E para isso, ele utiliza homens que são separados, que são santos, que são inspirados, que são instrumentos desta revelação. Todavia, não são apenas ou meramente aqueles que reproduzem aquilo que Deus diz. Eventualmente, como vimos, sim. Muitas vezes, especialmente no Antigo Testamento, através dos profetas, os profetas usavam a expressão "assim diz o Senhor" e transmitiam exatamente as palavras de Deus. Mas também nós temos o aspecto humano no sentido de que os homens escreveram sem terem a sua personalidade anulada. Homens diferentes, com diferentes culturas, com diferentes níveis de conhecimento, escreveram no seu próprio estilo, dentro de sua própria forma de escrever, usando diferentes métodos. O método do testemunho pessoal, o método da investigação, da pesquisa histórica e assim por diante. Portanto, a Bíblia ela é única, e ela é única primeiramente na forma como ela foi constituída. Ela é um livro divino e um livro humano. Um livro que traz a revelação de Deus, o Criador do universo, e essa revelação é dada por Deus através das suas criaturas que foram por Ele chamadas, capacitadas e inspiradas a registrarem a sua palavra.